Este programa é livre para todos os públicos. E aí, vocês assistiram os 2 programas anteriores a esse e descobriu por que às vezes eu não entendo que eu tenho refluxo, não passa. Aí eu vou no médico, ele me dá uma medicação, tudo bem, ele me manda tomar um determinado tempo. Enquanto eu estou tomando, ok, mas depois eu paro, volta tudo de novo. Porque nós não estamos indo na raiz do problema. Então, nesses programas eu expliquei, no primeiro, como que processa essa digestão no nosso corpo, a começar que no estômago é onde eu faço a primeira quebra da proteína e eu só faço isso da parte digestória no estômago. O resto é tudo intestino. E você me ouviu falar, provavelmente você já tinha até me ouvido falar, mas eu fiz questão de, agora começo de ano, a gente trazer assim, um motivo a mais para você querer esse ano ser assim, mais saudável. E como eu sempre falo do glúten, fica todo mundo, lá vem ela com a história do glúten, do trigo, porque na Bíblia se comia trigo. A Bíblia, o trigo não era esse moderno. O pão que era feito lá naquela época, era um trigo chamado sarraceno. Só que isso não é um cereal, é uma semente. E semente não tem glúten. Cereal, meus amores, é tudo que dá em espiga. Arroz, milho, cevada, tudo isso, quinoa, tudo que dá em espiga é cereal. Tudo que dá numa vagem é a leguminosa. Então, é feijão, a lentilha, grão de bico, ok? A semente chamada sarraceno, de uma maneira que eu não sei explicar para vocês, e se alguém conhecer a história, por favor, manda um e-mail contando, ela levou o nome de trigo sarraceno porque eles faziam o pão com ela. Mas era um pão sem glúten. Então, o pão da antiguidade, o pão bíblico, não tinha glúten. Aí começa, a produção moderna, melhoramento genético, e aí lá vamos nós e vamos comer um trigo, como eu já convidei vocês a assistirem aquele documentário A Verdade sobre o Trigo, que o trigo pan-americano, com esse melhoramento genético, hoje trouxe para a nossa mesa 20 vezes mais glúten do que antigamente. Então, isso, por si só, já é uma encrenca. Agora, parar para pensar que nós mudamos completamente a nossa alimentação. Porque se eu comesse de vez em quando algo com glúten, mas é café da manhã, lanchinho da tarde, a lasanha do almoço, o bolo de aniversário de sei lá quem. E é claro, o meu lanche diet, light ou qualquer coisa que valha à noite, Então você come em todas as refeições alguma coisa com glúten, tá? Feito com farinha de trigo, melhorada geneticamente, e seu corpo não dá conta. Primeiro, Deus não fez nada com glúten na natureza para você comer, para eu comer, para nós comermos. Vai lá em Gênesis, vai ver. No Gênesis tem tudo e como a gente tem que comer. Não tem nada com glúten. Por quê? O glúten é um cereal, que é uma coisa recente, tem 5.000 anos, vamos dizer assim, e você tem que processar, tem que mandar no moinho, tem que moer, tem que fazer farinha para fazer o pão. E aí vem a segunda encrenca. Lembra? A Anvisa permite que em cada 50 gramas de farinha de trigo você encontre 75 fragmentos de insetos. Aí o seu estômago, quando vai fazer a digestão e precisa produzir ácido clorídrico, produz o triplo. Aí você fica com queimação, azia, não sei o quê. E não fica sabendo que o gatilho, a taxinha, era o trigo. Aí você vai no médico. Aí você vai lá no nosso famoso gastroenterologista
Que é evidente que quando a pessoa reclama de azia, assim, esse mal-estar, primeira coisa que ele faz é dar o famoso, ou melhor, os famosos prazóis da vida. Porque os prazóis da vida são de uma eficiência ímpar. Primeiro que eles foram criados por japoneses, então você sabe, né? Quando eles fazem as coisas muito bem feitas. Então, realmente você toma um desses, o que acontece? Eles eliminam toda a acidez do seu estômago. E aí, acaba refluxo, acaba azia, acaba tudo. Mas a taxinha continua lá. A raiz do problema continua lá. Então, depois de 20 dias, um mês ou até 2 meses que o médico prescreve, ele pede para você voltar. E aí, como é que você está? Melhorou? Ótimo, então vamos retirar. Aí você descobre que você não consegue tirar. Porque simplesmente o dragão está maior do que o primeiro. Está pior ainda. E aí você, sem falar nada para ninguém, vai lá na farmácia, porque é de livre acesso, e continua tomando. Eu pego paciente tomando os prazóis da vida 20 anos seguidos. Agora para pensar comigo. Se eu preciso do estômago ácido no momento da digestão, será que se eu passar 20 anos inibindo essa acidez, o que vai acontecer comigo? Hoje nós temos uma literatura imensa explicando a associação de vários anos de uso, de uso indiscriminado dos prazóis da vida com demência. Por quê? Porque além da quebra da proteína que tem que acontecer no seu estômago, existem minerais que necessitam também da acidez do seu estômago para quando chegarem no intestino poderem ser absorvidos. Então, quando você elimina por uma causa que você não está conseguindo saber a raiz do problema e acha mais confortável e tomar um remédio após o outro durante séculos e séculos, o que vai acontecer com você? Problemas seríssimos. Por quê? Porque, gente, vitaminas e minerais são como uma grande orquestra no nosso organismo. Nós precisamos de todos, mas que nem uma orquestra. Não adianta eu ter um violino e 5 bumbos. Eu preciso ter equilíbrio. Então, por isso que o alimento, quando você come na sua matriz, ele é impecável. Por isso que eu falo do suco farmácia, que eu digo assim, gente, aquela folha de couve é uma bênção, tem tudo na medida certa, inclusive para você absorver o cálcio que tem lá dentro, porque você, para absorver cálcio no seu organismo, você depende do magnésio, né, vitamina D3 e mais 20 e tantos nutrientes. Então, quando a gente entra com alguma coisa que interfere, e não vai só interferir num detalhe. E, por favor, você foi ao médico? É ele que tem que tirar e é ele que tem que voltar com a medicação para você. Porque tem que ser investigado o que está acontecendo. Porque, por exemplo, é claro que esse medicamento é uma bênção se você está com uma ferida no estômago. Então, essa ferida, ela não pode ter uma acidez em cima dela, porque senão você não cicatriza. Então, sim, durante 2 meses, o seu médico vai falar para você usar esses prazóis da vida para você ter tempo de cicatrizar, mas depois tem que tirar. Então, gente, prestem muita atenção. Quando tiver um sinal ou um sintoma, preste atenção por que o seu corpo está falando com você. Dá uma olhada na sua alimentação. Agora, eu fiz um desafio no programa passado. Tira durante 3 semanas tudo que é farinha e me conta depois como vai estar a sua digestão, o seu estômago e a tal da azia que não deixava você em paz.
Estou esperando o seu e-mail.